Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. E eu quero deixar uma palavra para o nosso coração, aleluia, nesse final de tarde. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. E no livro de Atos, capítulo 10, e o verso 4 diz a palavra do Senhor: e o Cornélio olhando para ele, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram em memória diante de Deus, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, no livro de Atos, capítulo 10, e o verso 4, aleluia. Cornélio recebe a visita do anjo do Senhor. O mensageiro do Senhor vai levar uma mensagem para Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio, irmão, está orando. Cornélio está intercedendo pela sua família. A Bíblia diz que Cornélio e toda a sua família era temente a Deus. A toda a família, e junto com Cornélio, ele era um homem de oração, e ele dava esmola aos pobres, aos necessitados. Ele ajudava todos aqueles que precisavam. Cornélio, aleluia, era um homem obediente à palavra de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que aqui Cornélio está orando, como era de costume, irmão, às 3 horas da tarde. Cornélio, aleluia, talvez entrou dentro do seu quarto, e ali ele vai clamar, aleluia, ao nosso Senhor. E a Bíblia diz que quando ele está orando, o anjo veio e falou: Cornélio, não tema, aleluia, porque o Senhor tem ouvido as tuas orações. As tuas orações, Cornélio, tem subido por, aleluia, até o Senhor dos exércitos. E o Senhor me mandou te avisar, Cornélio, para que tu venha buscar, aleluia, um homem por nome de Pedro. Manda chamar, ele está em Jope, aleluia. Manda chamar, aleluia. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Cornélio, aleluia, ele era da cidade de Cesareia. Era um homem, aleluia, centurião da corte italiana. E a Bíblia diz que Cornélio era piedoso, ele era temente a Deus, e toda a sua casa, e fazia muita esmola. Ele orava a Deus constantemente, ele orava a Deus todo o tempo. Ele tinha uma vida de oração. Cornélio, irmão, e ele, toda a sua casa, aleluia, ele era temente ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas quando eu olho para essa mensagem, Cornélio, aleluia, com todas essas qualidades, ele sendo temente a Deus, ele sendo um homem que ajudava o necessitado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda faltava algo na vida de Cornélio, aleluia. Quando eu estava lendo essa mensagem, e o Espírito Santo falava que quando, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, ele estava orando, o anjo veio lhe avisar que era para ele chamar Pedro, aleluia, um homem por nome de Pedro, aleluia.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Pedro, irmão, andava com Jesus. Pedro, aleluia, era discípulo de Jesus. Pedro tem visto, aleluia, os milagres. E agora Pedro, aleluia, vai levantar seu ministério pregando a salvação. Vai ser levantado Pedro, aleluia, para pregar a palavra de Deus, para dizer para todos aqueles que se arrepender, para todos aqueles que vêm ter o encontro com Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E Pedro estava pregando, irmão, a mensagem da cruz, a mensagem, aleluia, de libertação, que Jesus, ele veio para dar salvação para todo aquele que crê na palavra de Deus, aleluia. E aqui o anjo vai se manifestar para Pedro, dizendo: Cornélio, aleluia, manda chamar Pedro. Pedro está em Jope, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui Cornélio, ao receber a mensagem do anjo, vai chamar seu soldado, aleluia, e vai enviar Jope. E ali vai chamar Pedro, aleluia. E Pedro está orando, irmão, aleluia. A Bíblia diz que já era meio-dia, horário do almoço. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Pedro estava orando, ele estava no terrasco, aleluia. Era uma casa de 2 andares, irmão. E Pedro estava no lado de cima. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ali a Bíblia Sagrada diz que Deus vai dar uma visão para Pedro, aleluia. Vai mostrar um lençol, irmão. E este lençol tinha 4 pontas. 2 pontas, aleluia, estava no céu. E as outras 2 pontas descia para a terra. E aleluia, o lençol estava aberto. E ali Deus estava mostrando para Pedro uma quantidade de animais impuros. E Pedro, aleluia, olhando aquela visão sem entender. E a voz vai dizer: Pedro, mata e come. Mas Pedro, ouvindo aquela voz, respondeu: não, Senhor, nada entrou impuro nos meus lábios. Eu não posso comer esses animais, porque são animais impuros. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ali mais uma voz falou com ele mais uma vez: Pedro, mata e come. E ele continua a responder: não, Senhor, eu não posso comer esse tipo de animais. Eu não posso comer esse tipo, aleluia, impuro para mim, Senhor. E a terceira vez a voz fala com Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro continua respondendo: não posso, porque nada entrou impuro na minha boca. E ele ouve a voz do céu dizendo: Pedro, não diga o que é impuro, aquilo que eu já purifiquei. Pedro ficou ali sem entender aquele mistério. Rabacu Beneia Recalabaia Sodecouve Kemenesso. Ele ficou sem entender, irmão, aquela visão, aleluia. E Pedro vai continuar orando para Deus. E Deus vai falar o entendimento para ele, dizendo: Pedro, aleluia, desce, porque tem 2 pessoas te esperando. Vai com eles, aleluia. Cornélio já tinha recebido a mensagem. Quando o anjo foi lá com Cornélio, e a mensagem foi essa: manda chamar Pedro. É necessário chamar Pedro, aleluia. Mas quando os homens estavam lá, Pedro ficou com medo, aleluia,
porque era 2 soldados, irmão, 2 soldados, aleluia, que estavam na exposição, aleluia, de autoridade de Cornélio. Cornélio, aleluia, era um homem piedoso, temente a Deus, mas ele era um homem, aleluia, da corte italiana. E os soldados, quando chegam na porta, a mensagem já tinha dado para ele: vai, Pedro, com este homem, porque é necessário eu dizer o que você vai fazer. Ele ainda não tinha entendido, irmão, o lençol dos animais, os animais impuros, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque eles não podiam, irmão, comer nenhum tipo de animais impuros. E naquele tempo, para ele, os animais impuros era o camelo, o porco, o cavalo, o coelho, era a águia, era o urubu, era o corvo, aleluia. Esses tipos de animais eles não podiam se alimentar, eles não podiam comer, aleluia, porque Deus tinha já dado a ordem para o povo de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E ele ficou sem entender a mensagem, ele ficou sem entender, aleluia, o que significava aquilo, aleluia. Mas Pedro estava dizendo: Senhor, eu não posso colocar nos meus lábios coisa impura nenhum, Senhor. Eu não posso comer nada que é impuro. Mas o Senhor estava falando para Pedro: Pedro, não diga o que é impuro, aquilo que eu já purifiquei. Estava falando de Cornélio, irmão, porque a salvação aqui era somente para os judeus. A salvação aqui era somente para eles, irmão, porque a promessa da salvação veio para este povo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o capítulo de João, capítulo 1, verso 11, diz que Jesus, ele veio para os seus escolhidos, os seus eleitos, que eram os judeus, mas os judeus não receberam Jesus como Salvador da sua alma. Eles rejeitaram, irmão, o dono da vida. É por isso que está escrito em 1 João capítulo 5, verso 12: e todo aquele que tem o Filho de Deus, e esse tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, e esse não tem a vida eterna. A vida eterna está em todo aquele que aceita Jesus. A salvação está nele. E aqui eles rejeitaram o dono da salvação. Aí o versículo 12 diz: mas todo aquele que crê no Filho de Deus, receberás o direito de ser filho, e toda a autoridade está sobre a vida dele, para ser filho, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aí a salvação, ela passa para mim, para você, irmão. É por isso que a palavra está sendo pregada, é por isso que a palavra está sendo semeada para você, porque a oportunidade agora é para nós. A oportunidade de salvação é para nós, irmão. Nós estava perdido, nós estava morto nos nossos pecados, como a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 2 e o verso 1, que nós estava morto nos nossos delitos, nós estava perdido nos nossos pecados, aleluia. Mas Jesus olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. Ele olhou lá do céu e disse: eles estão como ovelhas sem pastor, e teve misericórdia de mim e de você. A mensagem do anjo manda chamar Pedro. E quando Pedro chega, aleluia,
E os soldados estão esperando na porta. E ali os soldados vai contar tudo que o seu Senhor, aleluia, tem visto na visão. E Pedro ainda sem entender. E Deus vai mandar Pedro ir com eles, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, vai se deparar, aleluia, com um homem temente a Deus. Vai se deparar, aleluia, com uma família abençoada. Uma família que vivia em oração, irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque eles eram um homem de oração, aleluia, Cornélio e toda a sua família. Eles eram tementes a Deus e ajudavam o necessitado. Mas Pedro, quando ele avista aquela qualidade de Cornélio, e o Espírito Santo fala com Cornélio: Cornélio, fala para Pedro: Pedro, ainda falta algo na vida deles. Eu te trouxe aqui para tu ver, aleluia, que toda essa qualidade que eles têm, precisa eles confessar o meu nome, Pedro. Porque está escrito, Pedro, aleluia, todo aquele que confessa o meu nome, eu vou confessar diante do meu Pai, Pedro. Mas todo aquele que me nega, eu vou negar também. Eu te trouxe aqui, Pedro, para mostrar para ti que também a salvação tem alcançado esta família. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Jesus. E Pedro pega a palavra, e Pedro vai dizer: eu andei com o dono da vida. E quando ele foi subindo, ele disse: ei, em pouco tempo vocês vão ser revestidos de autoridade. Em pouco tempo vocês vão ser revestidos de poder, aleluia. E vocês vão ser a minha testemunha em Jerusalém e até o confim da terra. Jesus estava dizendo: ei, Pedro, louvado seja o nome do nosso Senhor. Vai ganhar alma, vai pro pasto, apacenta minhas ovelhas. Porque tem muitas ovelhas aí que eu quero ganhar. Tem muitas ovelhas que eu quero salvar, Pedro. E Pedro começou a pregar para aquela família, dizendo: a salvação está nele. Tem que confessar o nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, e o verso 13, que aquele que encobre as suas transgressões jamais irá prosperar, mas aquele que confessa, deixa, irmão, alcança a misericórdia de Deus. E Pedro estava dizendo: a misericórdia de Deus, ela tem entrado na tua casa, Cornélio. A misericórdia de Deus tem entrado na tua casa, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pedro estava dizendo: é necessário tu aceitar, Cornélio. É necessário tu ter um encontro com Jesus. É necessário tu abandonar o pecado, porque todo aquele que abandona, ele vai prosperar, irmão. A Bíblia diz, aleluia, em 1 João capítulo 1 verso 9: se confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Pedro está dizendo: Jesus quer te perdoar, Cornélio. Jesus, ele quer mudar a tua história. Jesus, ele quer mudar a tua vida. Jesus quer escrever o teu nome, Cornélio, no livro da vida. Pedro está pregando dentro da casa, e todos ali estão ouvindo a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, que é Jesus. E Pedro ainda continua pregando: Cornélio tem que confessar.
Agora eu entendi, aleluia, a visão dos animais. Quando o lençol se abriu, eu vi vários tipos de animais. E a voz falava comigo: mata e come, Pedro. E eu respondia: não, Senhor, não posso comer, porque nada entrou impuro nos meus lábios. Eu não posso comer, Senhor. Era o Senhor falando, aleluia, que Ele não faz recepção de pessoa. E o que Ele já purificou, o que Ele já lavou, não é mais impuro, aleluia. Pedro estava dizendo: Ele quer te lavar, Ele quer te purificar com seu sangue, porque o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus traz vida, irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Pedro ainda continua pregando: Cornélio, Deus me trouxe aqui porque é necessário você confessar o nome de Jesus, porque está escrito, irmão, Romanos capítulo 10, verso 9: e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tu crê, Cornélio, que a salvação está em Jesus? Então confessa a Ele agora. Eu imagino Cornélio ali se ajoelhando, aleluia, e confessando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu imagino ali Cornélio já se ajoelhando, dizendo: ei, eu creio nesta palavra, eu creio na ressurreição da vida eterna, aleluia. Eu creio na palavra da salvação, eu quero aceitar Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Pedro terminou de pregar a palavra, veio o Espírito Santo e batizou Cornélio e todos que estavam na sua casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios de poder. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É a mesma coisa que Jesus quer fazer nesta noite com você. Se você crê que Jesus ressuscitou entre os mortos e crê no teu coração, tu vai ser salvo, irmão. Louvado seja o nome, porque é por crer. Tem que crer em Jesus. Jesus morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou para dar salvação da vida eterna. Crê nesta noite, crê nesta palavra, e você será cheio do Espírito Santo. Você vai estar cheio nesta noite, aleluia. Deus, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te encher desta graça. Esta graça tem te alcançado, a graça de Deus. Confessa a Ele como seu único Salvador. Foi necessário a palavra ser pregada dentro da casa de Cornélio. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2
em 3 e 4. E bom e agradável aos olhos do Senhor que todos os homens venham a ser salvos e venham a ter o conhecimento da verdade. Esta é a verdade, irmão, que Jesus salva. Esta é a verdade, irmão, que Jesus, Ele veio para te dar vida. Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, o que estão no céu e na terra, se dobre todo o joelho, porque toda a autoridade foi dada para Ele. E o versículo 10: e toda a língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho, irmão, vai se dobrar diante dele, e toda a língua tem que confessar que Jesus é o Senhor, Rei da glória. Tem que confessar que Ele é o Senhor dos senhores. Tem que confessar que Ele é o Rei da salvação, que Jesus é o dono da vida. Tem que confessar que Ele é o Rei da glória. Morava em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte italiana. Ele era temente a Deus. Ele dava esmola, irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele orava. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E quando ele estava orando, o anjo veio e disse: as tuas orações foi ouvida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Talvez você está precisando somente confessar. Talvez você ora. Talvez, aleluia, você jejua. Talvez você ajuda o necessitado. Mas eu venho te dizer nesta noite: tem que confessar o nome de Jesus. Tem que abandonar o pecado, irmão. Tem que abandonar a iniquidade, aleluia. Tem que confessar Jesus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o entendimento, que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Confessa a Ele nesta noite, porque se você não confessar, não adianta, irmão, ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, ajudar o próximo, se não confessar Jesus. Cornélio aqui tinha essas qualidades. Era temente a Deus e dava muita esmola e orava, mas faltava ele confessar. Faltava ele ter um encontro com Jesus. Porque a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 4 e o verso 12, que não há outro nome dado no céu e na terra que possa salvar a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus tem o poder da salvação. Somente Jesus tem o poder da vida eterna. Somente Jesus tem o poder, irmão, para salvar a tua alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Bíblia diz que todo joelho irá se dobrar, irmão. Se você não quer dobrar agora, mas naquele grande dia vai se dobrar o teu joelho, e a tua boca vai confessar que